inconformados. Esta é a palavra de ordem para nós numa sociedade que caminha em direção ao caos, em todos os sentidos. Essa é a verdade. Mas à luz da palavra, essa verdade ganha uma conotação muito mais firme, muito mais justa, no sentido de apertadinha, colocada bem no lugar. E nós vamos ver isso hoje a partir daquilo que Deus ministra ao povo através do apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12. Esse é um texto muito pregado, muito conhecido. Existem diversos estudos aplicados a partir da leitura desse texto, mas eu estou convencido de que existe uma palavra, como disse agora há pouco, rema, querigma, uma palavra específica para mim e para você. Então abra, por favor, a sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 12, e a palavra diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que possais compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esta é a palavra do Senhor e nós damos graças a Deus por ela. Palavra muito rica. Inicialmente, eu quero lembrá-los de que é muito perigoso estudar um texto bíblico fora de seu contexto. É exatamente por conta desse lapso que existem as muitas heresias. A proliferação de um engano se baseia indubitavelmente a partir dessa premissa, usar um texto fora de contexto. Agora veja bem, via de regra, para que o engano tenha força, a grande força do engano, a grande força do mal é justamente a verdade. Parece ser contraditório, mas uma mentira, para ter força, ela precisa ter alguma pontinha de verdade. E é aí onde está a força reveladora do engano. Se nós nos apropriarmos de um texto fora do contexto, e agora eu me refiro à Bíblia, nós podemos estar subsidiando o engano, podemos estar subsidiando a mentira ao invés da verdade. E eu tenho muito zelo por isso, porque aquilo que os estudiosos chamam de hermenêutica, não é? A boa hermenêutica, a boa interpretação de um texto, exige que se leve em consideração essa leitura que acabo de dizer. Nunca usar um texto fora do contexto, e por isso que é muito importante a exposição da palavra de Deus à luz daquele contexto em que foi escrito e quais as possíveis interferências de interpretação. Pois bem, esse texto, o capítulo 12 de Romanos, é um texto que faz parte de um contexto maior, como disse, e se a gente lê de modo isolado, nós vamos estar falando de um tipo de inconformação apenas no que diz respeito às ideias religiosas e dogmáticas de um pequeno grupo. Eu já vi algumas pessoas usarem esse texto, por exemplo, para defenderem algum ponto de sua regra de prática e de fé, mas de seu grupo apenas. Não do cristianismo, mas do grupo apenas. Subsidiar aquilo que a gente chama de usos e costumes, por exemplo, né? E não é esse o objetivo. O objetivo é muito mais amplo. E por isso que é importante entender que o capítulo 12, ele é a continuação do capítulo 11. Sim, porque a gente não costuma falar muito nisso, mas todos nós sabemos que a Bíblia nem sempre
foi dividida dessa maneira tão bonitinha como a gente está vendo aqui, né? Separados por livros, capítulos, versículos, temáticas específicas. Na verdade, aqui é um texto só. Então, quando a gente olha para o capítulo 12 de Romanos, a primeira coisa que a gente enxerga aí é que ele é uma continuação do capítulo 11. E o que diz o capítulo 11? Dentre muitas outras verdades, vai falar sobre o futuro do povo de Deus, o futuro de Israel. E o lindo é porque começa falando do futuro de Israel, mas termina falando da grandiosidade do conhecimento que não é humano. Veja a ligação que há entre o nosso futuro e um conhecimento que não está circunscrito apenas ao conhecimento humano. Ele termina dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus. Se referindo, obviamente, ao conhecimento que só Jesus tem, não é? E, inclusive, ele conclui esse fragmento do capítulo 11 dizendo assim: é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. É exatamente neste contexto que nós recepcionamos o capítulo 12 de Romanos. Pois bem, ditas estas coisas, o que é que nós enxergamos no capítulo 12 de Romanos? Vejam que Paulo, ele escreve falando sobre o futuro de Israel, e ele coloca que a bondade de Deus, ela é para com todos, não é? Que Israel não pode ser arrogante por ser Israel, mas a bondade de Deus é para com todos, e conclui dizendo que todo o conhecimento, toda a plenitude em forma de adoração, toda a plenitude está em Jesus Cristo. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Não é? Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que depois lhe seja restituído, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse é o capítulo 11. Capítulo 12, o apóstolo Paulo escreve eu vou chamar aqui de jumping. Ele faz uma ponte entre esse assunto e um assunto extremamente importante, que é como o cristão se comporta na sociedade, mas com essa perspectiva que eu acabei de expor, futuro de Israel, a glória de Deus que se revela na vida do homem, não é? A glória de Deus para todos e o conhecimento de Jesus. Dentro desse contexto, ele vai falar sobre uma nova vida e sobre um processo de como nós temos que viver aqui, nesse mundo. Linda essa mensagem, porque a ideia é: existe um processo, e o nome desse processo, à la Joséan da Silva, é inconformados. O processo de vida do cristão para essa sociedade na qual estamos inseridos é um processo que pode ser intitulado inconformados. Nós não devemos, não podemos, não há nenhuma possibilidade de viver aquilo que Deus tem para nós sem viver a inconformidade. Não, a inconformação. Inconformidade também. Inconformidade é não estar conforme com. A inconformação é um sentimento que me faz agir com. Então, inconformados aqui, à luz desse texto, é mais ou menos assim: olha, eu não nasci para nadar nessas águas. Eu não nasci para nadar nessas águas. Vamos para o texto, então? Ditas estas coisas, o que é que está escrito aqui? Num primeiro momento, a primeira coisa que eu enxergo nesse texto é que esse processo de inconformação tão necessário, ele se inicia por um ato de entrega da nossa parte. Entrega da nossa parte.
nós nos entregamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não há nenhuma possibilidade de viver a inconformação com esse mundo sem primeiro haver uma entrega. E é muito importante que se diga isso, porque algumas vezes, eu vou confessar aqui os meus pecados a vocês. Muitas vezes eu quis justificar um errar de alvo meu com um jeitinho, sabe? Não, talvez não seja bem assim. Talvez as coisas não precisem ser tão rígidas assim. Porque fulano faz, Beltrano faz, né? Você já passou por isso também? Dá uma sondada aí, eu já confessei aqui o meu pecado. Mas sabe o que é que acontece? Quem tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus diz assim, não, 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 não. Não é bem assim não. Ele diz igual como os nossos pais diziam quando éramos crianças. Você não é todo mundo. Né? Você não é todo mundo. E você tem um jeito diferente para ter que se apresentar. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos, é muito uma reflexão que aponta para o sacrifício dos animais do Antigo Testamento. Como é que se fazia? Os animais, eles precisavam ser apresentados diante de Deus em sacrifício por conta do pecado. Eles eram apresentados a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E agora Paulo está dizendo, olha, não são os animais que serão sacrificados. Até porque Jesus já morreu para que não houvesse mais a necessidade de sacrifício. Não há necessidade desse sacrifício pelo pecado. Mas há necessidade de apresentação, como eram apresentados os animais em sacrifício. Há necessidade que se apresentem diante de Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, para que você não se conforme com este mundo, porque senão você vai acabar se conformando. Você precisa apresentar seu corpo em sacrifício. Eita, que coisa difícil. Porque apresentar o corpo em sacrifício vai contra tudo que temos de nossa carne mortal. Os antigos diziam que nós temos 3 grandes inimigos. Nós temos o diabo, que é um inimigo extremamente astuto contra nós. To Sataná, do grego. Então é o inimigo muito à altura, não é? E tem o segundo inimigo, que é o mundo. O mundo é um grande inimigo. Mas os antigos diziam que existe um terceiro que é pior do que o diabo e o mundo. Sabe o que é? A nossa carne. É o nosso corpo. Eu sou o meu pior inimigo. Você é o seu pior inimigo, a sua pior inimiga. Thomas Hobbes, um contratualista, ele dizia que o homem, ele é lobo do próprio homem. Ou seja, em estado de natureza, o homem, ele mesmo se destrói. Ele destrói a comunidade, ele luta um contra o outro até que tudo se acabe. Quando não tem mais com ninguém para brigar, a gente briga com a gente mesmo. Mas brigar, viver conflito, faz parte da estrutura do homem, mas do homem que foi contaminado com o estado mal da alma, com o pecado. A Bíblia está dizendo aqui, apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Significa, olha, para você viver todo o futuro que existe para Israel e toda a profundidade das riquezas em Cristo Jesus, você precisa apresentar o seu corpo em sacrifício. O apóstolo Paulo chamava de sacrifício de louvor. Significa nem sempre é fácil louvar, não é? Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil glorificar a Deus com a nossa vida. Mas se nós temos que nadar contra a maré desse mundo, nós precisamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O apóstolo Pedro, pregando lá em Atos, ele vai dizer assim, salvai-vos dessa geração perversa.
aquela pregação que ele fez, que muitas pessoas ouviram e ficaram impactadas com a palavra, ele começa a mensagem dele dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Eu e você precisamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de maneira que possamos nos salvar dessa geração perversa. Essa é uma espécie de contrapartida nossa que o apóstolo Paulo apresenta aos irmãos que estavam em Roma. Linda essa palavra, não é? Então, primeira coisa a fazer: apresente o seu corpo em sacrifício vivo, em sacrifício santo e agradável. E só para fechar esse ponto, dizer que os animais eles não podiam ser sacrificados a Deus vindo já mortos. Não, tinham que ser vivos, né? Então, sabe aquela ideia de se apresentar diante de Deus murmurando e triste e mais morto do que vivo? Não compacta, não coaduna, não se encaixa com essa palavra. Como é que o salmista disse? Apresentai diante dele com alegria. Vivo, vivacidade. Segundo, santo, significa separado. Eu sei que não é fácil, mas a ideia é, se você não quer se conformar com a proposta desse mundo e se salvar dessa geração perversa, precisa se separar. Precisa separar, entregar o seu corpo a um plano que não pactua com a proposta desse mundo. Santo, kadosh, separado, ao pé da letra. E por último, agradável a Deus. Isso é muito lindo, porque talvez esse seja o grande erro, o erro colossal da perspectiva religiosa humana. É que muitas pessoas pensam que existem ditames religiosos que nos fazem aceitáveis a Deus. Algumas coisas que eu faço faz com que Deus me aceite. Eu poderia citar dezenas delas, mas eu quero poupar a inteligência de vocês. Quero poupar vocês de algo tão tosco. Mas há tantas coisas que dizem que a gente precisa fazer para ser aceito por Deus, e na maioria das vezes nenhuma dessas coisas vai agradar ou desagradar a Deus. Sabe? Aquela coisa boba. E aqui diz assim: apresentai os vossos corpos em sacrifício agradável a Deus. Não é a religião, é a Deus. O que é que Deus se agrada em você? Você já pensou nisso? O que é que eu tenho que fazer para agradar a Deus? A Deus, não é o meu pastor, não é o meu líder de célula, de conexão, não é do grupo pequeno, né? Não é da minha liderança, não é da minha esposa, do meu esposo, namorada, namorado. O que é que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Pois bem, isso aí você vai ter que perguntar a ele. Tá? Segundo ponto desse texto, ele vai dizer assim: ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele vai dizer que isso é o culto racional, não é? Então, o culto racional, ele tem três etapas. Ele tem três ingredientes, melhor dizendo. É a apresentação do corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas em segundo lugar, ele vai dizer assim, e não vivam conforme o padrão desse mundo. Na versão que eu citei aqui, e que eu tenho memorado aqui, não vos conformeis com este mundo, a versão corrigida e atualizada. Essa é a NVI, essa que eu costumo usar nas nossas reflexões. Mas a que eu tenho memorada aqui é corrigida e atualizada. Ela diz assim: não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aqui tem um ingrediente riquíssimo, que é o seguinte: Efésios capítulo 4, verso 17, o apóstolo Paulo, ele diz que existe uma nova vida para ser vivida, e que essa vida, ela não pode ter os contornos, obviamente que eu estou parafraseando, não pode ter os contornos da cultura da sociedade.
Sabe essa questão de cultura? A cultura é uma coisa construída, né? Os antropólogos dizem que a cultura é o conjunto de regras, valores e crenças que fazem de um povo o que esse povo é. Essa é uma boa definição para a cultura. Ao menos é uma que eu gosto muito. Tem um cara chamado Bronislaw Malinowski que ele escreve justamente sobre a influência da cultura na vida dos indivíduos. Existe uma força coercitiva da cultura que acaba fazendo com que o indivíduo ele se comporte dentro daquele padrão. Pois bem, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, não vos conformeis com este mundo. Significa, não aceite o conjunto de regras, valores e crenças que fazem desse povo o que esse povo é. Efésios 4:17, repito, vai justamente dizer, nós não podemos nos afeiçoar a isso, a nos acostumar com isso. Lembra daquilo que eu citei agora há pouco? Você não é todo mundo. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis e, para eu não ser muito coloquial, eu diria que sempre vivemos tempos difíceis. Do Jardim do Éden para cá nunca foi fácil, mas também nunca estivemos sozinhos. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda. Sabe o que é que está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 18? Vai dizer, deixe o Espírito de Deus te guiar. Foi a proposta de Paulo. Gálatas 5:18. Deixa o Espírito de Deus te guiar. Nunca foi fácil. Agora tá muito difícil para nós, porque esse é o tempo que nos é dado viver. Significa, esse é o tempo que a gente está vivendo, então tá difícil para nós. Agora, não há dúvidas de que, à medida em que o tempo passa, vai ficando mais difícil, porque o homem vai se tornando mais amante de si mesmo do que de Deus, como está escrito, não é? Jactanciosos, presunçosos, sabe? Lascivos, filhos da ira, muito mais amantes de si mesmos do que de Deus. É claro, o amor de muitos vai esfriar. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a não estar no meio destes. E para não estar no meio destes, eu preciso, e você, nós dois, nós todos, precisamos ter essa visão de eu não posso me conformar. Eu não posso me conformar. Eu não posso aceitar isso para mim. Eu não posso achar natural aquilo que não é natural. Não é isso que Deus tem para mim. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso é uma coisa muito profunda. E eu disse para vocês no início que um texto fora do contexto, quando ele não faz mal, ele acaba perdendo quando não faz mal. Via de regra, um texto fora de contexto, ele faz muito mal a interpretação. Mas quando ele não faz mal a interpretação, ele tira a beleza da literatura. E deixa eu chamar a atenção para isso. Quando ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, essa palavra entendimento aqui era uma palavra muito, muito rica para esse tempo. Porque Paulo estava escrevendo para os irmãos em Roma, e Roma era uma espécie de, como dizer, epicentro do conhecimento para a época. Vocês se lembram que, historicamente, nós tivemos diversos povos que dominavam um período de produção de conhecimento. Para eu não ir muito longe, nós tivemos os egípcios, nós tivemos os gregos, não é? Depois tivemos um período intermediário que a gente chama greco-romano. Você tem ali, depois do greco-romano, você tem o período romano. E esse período romano era um período em que Paulo estava escrevendo esse texto. Então, renovação do vosso entendimento é uma expressão muito cara
que Paulo escreve nesse texto. Você precisa ter um conhecimento, e essa é a palavra. Essa é a palavra. A palavra episteme aqui no sentido de sistematizar e gnosis no sentido de conhecimento. Paulo está dizendo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, significa existe um poder que vai levar você a viver algo superior ao que você vive. Então, não vos conformeis com este mundo, mas use essa força transformadora. Um conhecimento que está acima. Lembra que eu falei que o capítulo 11, ele faz um excelente prefácio, uma excelente introdução daquilo que ele escreve no capítulo 12? E como é que termina o capítulo 11? Lembra? Eu falei agora há pouco. Ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da sabedoria. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tome posse do conhecimento que só Deus tem em Cristo Jesus. Ou você acha que é fácil não se conformar com este mundo e ter argumento humano para isso? Não é não. Há um conhecimento superlativo. É um conhecimento que inclusive coaduna em uma paz inexplicável. Nas palavras de Paulo, uma paz que excede a todo entendimento. Você precisa apresentar-se a Deus de uma maneira que não consiga viver conformado com aquilo que estão colocando diante de você. E isso só é possível, não se conformar, quando você usa de todo o conhecimento da parte de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa é a palavra. E o lindo é que lá em Hebreus, capítulo 8, verso 10, diz: eu porei as minhas leis em suas mentes. Eu porei as minhas leis em suas mentes. E eu vou repetir. Essa é a proposta. Como é que Deus coloca? Hebreus 8, 10. Eu porei a minha lei em vossas mentes, em suas mentes. Deus coloca nas nossas mentes a sua lei. Agora, óbvio que você precisa apresentar-se a Deus, apresentar o seu corpo e dizer: Senhor, eu não quero me conformar com isso. Eu não nasci para isso. E que é fácil? Não, não é fácil, mas a proposta de Deus para nós é: não vos conformeis, não tome a forma, mas transforme-se pela renovação do vosso entendimento. Transforme-se pela renovação do seu entendimento e entendimento da parte de Deus. E é lindo porque quando Hebreus 8:10 diz: eu porei as minhas leis em vossas mentes, em suas mentes, isso me deixa entender que conhecer a lei do Senhor, viver a lei do Senhor, é algo que é de Deus para nós, não é de nós para Ele. E é por isso que precisamos tanto, irmãos, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. É por isso que precisamos tanto que Ele ponha em nós fé, porque nós, em nós mesmos, não conseguimos produzir fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas com uma força dinâmica do Espírito Santo de Deus, da profundidade das riquezas em Cristo Jesus. Uma experiência que chega em seu ápice quando nós nos relacionamos com Jesus. Não é fácil inconformar-se com esse mundo, porque a tendência é que o homem se entregue. Como diz a W. Pink, a vida do homem é como um livro que alguém segura e solta. A tendência do livro, pela lei da gravidade, a tendência é que o livro, pela lei da gravidade, vá ao chão. Se alguém não vai lá e sustenta o livro, ele vai cair. Nós, seres humanos, somos como esse livro.
Esse livro que é deposto e de maneira coercitiva, empurrado por uma força para baixo. E é o Espírito Santo de Deus, pela graça em Jesus Cristo, que nos sustenta para não cairmos. Que coisa linda é essa palavra. E Paulo diz: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa renovação vem de Deus. Agora, como é que começa? Apresentai os vossos corpos. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Eu me apresento a Deus e digo: Deus, por misericórdia, me sustente, não me deixe me conformar com este mundo. Há tanta coisa ruim acontecendo que pode ser que por conta da semente do pecado, a peste perniciosa, não é? Pode ser que por conta da peste perniciosa, o estado mal da alma humana, nos faça nos entregar à queda, à falta de perspectiva divina e começar se acomodando e se moldando a isso. E o fato é que, se nós vivermos assim, nós vamos entregar o nosso corpo para uma luta que em Cristo já é vitoriosa. Se nós nos entregarmos à vergonha do Evangelho, à vergonha do pecado diante do Evangelho, a ignomínia, não é? A vergonha, nós vamos viver conformados com este mundo e não vamos viver o mais importante dessa palavra, que é justamente a parte 3, que nos impulsiona a viver inconformados. O apóstolo Paulo diz assim: para que possais compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui está uma espécie de benefício, o maior de todos. O maior de todos. É muito bom encontrar com os irmãos na igreja. É muito bom louvar a Deus com os irmãos, cantar, ministrar a palavra, abraçar os irmãos. Nossa, que saudade que eu tô. Isso tudo é muito bom. E eu penso que isso é parte do galardão de ser igreja. Mas acredite, a melhor parte nem é essa. A melhor parte vem agora, porque Paulo diz assim, ó, vamos lá, recapitulando, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o primeiro passo para viver a inconformidade com o mundo, não é? O desafio é ser inconformado, não se conformar com o mundo e não viver em conformidade. Então, primeiro passo, eu apresento o corpo a ele em sacrifício vivo, santo e agradável. Segundo, eu aceito em minha prática diária um processo de transformação que é retroalimentado por uma vida de comunhão com Ele, através de Jesus Cristo, uma vida de santidade que traz à minha mente coisas tão novas que não me permitem viver da maneira em que o mundo está propondo. E terceiro, aí sim é o grande benefício. Eu vivo a partir do que eu sei sobre a vontade de Deus para a minha vida. Ele diz: para que possais compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso me lembra um texto do apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Colossenses que ele roga a Deus pelos colossenses para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Isso é muito lindo, porque ser cheio do conhecimento da vontade de Deus é o grande benefício de ser inconformado. E, por outro lado, veja que coisa linda, além de ser o grande benefício, é isso que nos capacita a não nos conformar com o mundo. O que nos capacita a não nos conformar com o mundo é justamente entender o que Deus tem para nós, o que Deus quer para nós. Deus, o que o Senhor tem para mim? Quando eu sei o que Deus tem para mim, quando eu conheço a vontade de Deus para mim, eu sou capacitado a não me conformar com isso aqui, porque eu entendo que não é isso
que foi feito para mim? Não é isso. Eu já passei por situações que alguém me perguntou assim, mas como é que você não fica indignado com o que está acontecendo num determinado momento? E eu digo assim, eu sei que Deus é soberano e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam e eu o amo muito. Ter conhecimento da vontade de Deus, essa vontade boa, perfeita e agradável, nos habilita, irmãos, a não nos engasgar com os mosquitos que essa sociedade tem para nós. Isso é bobagem. Isso não é nada. Capítulo 8, verso 18 de Romanos, Paulo vai dizer, para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente nem são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja, só alguém que tem conhecimento do que é a vontade de Deus pode dizer algo assim. Eu sei que as coisas estão complicadas, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ora pois. E é muito importante dizer nesse ponto da reflexão que a vontade de Deus aqui, ela é trina, não é? Ela não é só boa, ela não é só perfeita, ela não é só agradável. E nem ela é só boa e perfeita, nem só perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Há coisas nas quais você será seduzido por serem boas, mas elas não são feitas completamente, né? Perfectide, do latim. Elas não são perfeitas para você. Pode até ser boa, mas não é perfeita. Pode até ser perfeita, mas não é agradável. Não sob o ponto de vista daquilo que Deus tem para você. A vontade de Deus, não, ela é boa, perfeita e agradável. E conhecer a vontade de Deus, entender a vontade de Deus, torna o homem capaz de viver acima do que a sociedade pode propor. Essa é a proposta de Deus para nós. Uma proposta para pessoas que querem e são inconformadas para viver o que é bom, perfeito e agradável. Que Deus em Cristo nos abençoe profundamente. Amém. Eu vou só cantar mais uma canção para a gente orar. Essa canção eu compus há muitos anos atrás. E ela diz que eu quero muito aprender a ser exatamente aquilo que Deus quer que eu seja. E eu quero fazer essa oração cantada. Santo Agostinho dizia que quem louva, reza 2 vezes. Significa quem louva, quem canta, ora 2 vezes, né? Numa linguagem nossa. Essa canção diz assim: ensina-me a ser o que tu queres que eu seja. Ensina-me a alcançar teu coração. Ensina-me a ser o que tu queres que eu seja. Ensina-me a alcançar teu coração. Em adoração, ter minha vida em tuas mãos, pra te exaltar no meu deitar e levantar. Quero declarar, não há nada em teu lugar. Te adoro, Senhor, meu maior prazer é te conhecer. Senhor, tudo que nós queremos é conhecer a tua vontade, Pai.
Nós te louvamos por tua palavra, essa palavra que nos alimenta, nos consola, nos conforta e nos coloca na posição em que nós devemos estar. Nós precisamos estar. Hoje à noite, Pai, à luz de tudo que lemos, ouvimos, nós queremos te pedir, nos ajude a ser o que tu queres que sejamos, Pai. Nos dê uma vida em tua presença, nos conduza no caminho da vida eterna, nos ajude a permanecer de pé. Abençoe cada pessoa que ouviu essa palavra e cada pessoa que ainda há de ouvir. Ó Deus, obrigado pelos meios de comunicação, pelas redes sociais. Obrigado por estarmos inseridos no contexto em que estamos, porque tudo contribui para o nosso bem, porque nós te amamos e o Senhor nos ama também. Aceita a nossa adoração nesse dia, Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, em nome de Jesus. Amém.